Prontinho, vamos lá. Então, boa tarde, né? Todos e todos. Me agradecer, pessoal, por vocês terem vindo. Eu demorei até dar o retorno para vocês, né? Para a gente confirmar essa reunião. Talvez algumas pessoas não vão aparecer por aqui porque ficou muito em cima da hora. Peço desculpa a vocês aí. Mas, basicamente, nós temos dois temas sobre a questão do preâmbulo, né, que é a nossa nota, só para a gente esclarecer algumas coisinhas aqui, são dois teminhos aí, e também passar para vocês uma proposta sobre a questão da... A gente já acordou aqui algumas coisas, mas para a gente passar aqui algumas datas aqui, para a gente finalizar, tá bom? O Fernando chegou. Fernandinho, você pode me ajudar aí, projetando para nós o preâmbulo? Opa, boa tarde aí, pessoal. Vou abrir ele aqui, Carlos, só um minuto. Joia. Deixa eu aproveitar enquanto o Fernando vai abrindo ali. Porque é o seguinte, gente. O que aconteceu? Nas nossas conversas aqui, quando nós colocamos, né, como premissa o registro somente das 40 horas e tudo mais, algumas pessoas aqui da comissão, né, disseram assim, olha, mas a gente deveria ter um outro instrumento para que a gente pudesse registrar, né, todas as atividades, com as pontuações, e que não houvesse o limite de 40 horas, e no caso fosse até pontos, né? Não fosse hora, fosse ponto. E aí eu disse assim, olha, gente, não vejo nenhum problema, a gente pode comentar, né, com o reitor, imagino que ele não vai ter oposição sobre isso, né? E eu me lembro, inclusive, que eu dei um retorno para vocês aqui, que eu tinha conversado com o programador, né, lá do Campus Ouro Preto, que é o Elber, que nos ajuda muito aí nesse software da RAD, e eu disse para vocês como retorno que ele entendeu que não tinha muito problema, que essa outra pontuação seria uma aba diferente do sistema, né, que ele iria copiar até os dados da RAD lá para dentro, e as correções seriam mesmo de pontuação, sem limitação de pontos, onde cada um pudesse registrar aquilo que foi colocado, né. Na última reunião, a gente até fez uma discussão aqui brevemente, ele até comentou lá no documento, Pedro, eu acho que é um dos motivos da gente estar aqui também, que realmente talvez a palavra produtividade não seja melhor, tá? A gente até faz uma proposta mesmo, que seja um outro nome qualquer, não sei se é produtividade, não. Mas assim, só para a gente entender, você consegue descer para nós aí, ô Fernando, naquele, acho que é o item 3, né? Salvo engano. O que acontece, gente? Foi proposta da comissão, né, que a gente solicitasse o reitor, que o software pudesse também contemplar isso, tá? Então, o Pedro fez um comentário. Você consegue descer aí, Fernando? O que aconteceu? A gente, na hora de escreveu o registro de produtividade, né? E o Pedro fez o comentário, olha, produtividade não é a palavra mais adequada, e depois eu gostaria que o Pedro falasse um pouco também, né? Mas assim, mesmo que não seja a palavra produtividade, e nós mudamos o termo ali, que eu gostaria de ver com vocês se atende, é a gente entender que foi uma proposta da comissão para esse instrumento. Não foi nem meu, nem de ninguém especificamente. A comissão é que realmente questionou, entendeu que os docentes iam ficar chateados, sem ter onde registrar plenamente, né, vamos dizer assim, as atividades. E eu queria ver com vocês se esse formato do terceiro aí, esse texto, se ele abrange bem isso que a gente está falando, se o Pedro quiser complementar. Instrumento... Pode falar, Pedro, fique à vontade. Então, boa tarde aí, gente. Eu aumentei até a banda aqui da minha internet, vamos ver se agora aguenta. Opa, agora vai dar certo aí. Vamos ver se agora dá certo. Mas então, quando teve essa proposta aí, de fato foi uma proposta que ficou da comissão. Eu fui contra, né? Fui derrotado, inclusive isso está em ata, né? Mas, uai, sumiu. Fernando, desapareceu o texto, Fernando. E aí eu ia comentar em cima lá do texto. Não, tranquilo, deve estar dando algum probleminha lá, Pedro. Daqui a pouco o Fernando consegue. Mas aí, tendo isso, ok, isso fui contra, mas foi proposta que passou na comissão. Então, a questão que eu coloco aqui é porque nós aprovamos que tivesse uma ferramenta para o registro de tudo que o docente faz.
Isso. Né? Então, o meu questionamento é o nome produtividade, porque eu acho que sim, tem sim. nada a ver. Não tem nada a ver. Então, na hora que conseguir aí voltar o texto, eu acho que aí dá para a gente debater em cima disso. Não, tranquilo, tranquilo, A Pedro. ideia de produtividade, a palavra produtividade, eu acho que aí contempla o que foi aprovado pela comissão, como eu disse, apesar de eu discordar, mas se for o que foi tirado, a gente tem que respeitar a questão democrática. Não, Né? Mas tranquilo, aí a gente Pedro. conseguindo exibir aí, a gente analisa o texto e vê se está de acordo com a proposta. Joia. Não, tá tranquilo, então. Vamos lá. Ô Fernando, você entendeu aí que não está aparecendo o texto? Fernando, você tá ouvindo, Fernando? Acho que o problema deve ser com a conexão do Fernando, hein, Bernardes? Ele não está respondendo, né? O Pedro aumentou a conexão na hora que ele abriu a câmera, aumentou a banda larga e derrubou o Fernando. Ah, então foi isso, então. Hackeou a conexão do Fernando, então. Então foi isso. Beleza, Aumenta a letra aí pra gente, Fernando, só dá uma ampliadinha para nós. Fernando. Olha se consegue aumentar a letra aí, por favor. Isso, você consegue ampliar, Fernando? Oi. Deixa eu tentar fazer aqui, pessoal. Eu acho que fica mais fácil, né? Vamos lá. Você quer falar, Mário? É só um comentário rápido, Bernardes. Eu não sei, eu acho que ele vem até meio fora de hora, porque a gente já teve essa discussão, né? Talvez até tenha perdido, mas eu acho que quando a gente fala em instrumento para registro de produtividade, esse instrumento, a gente já não tem esse instrumento, por exemplo, nosso currículo Lattes, ele não é esse instrumento, entendeu? Assim, eu questiono se a gente realmente precisa desse. Eu sei que eu acho que vem fora de hora, tá? Eu não quero. Se já foi até votado, até retiro aqui, tá? Eu não estou propondo que seja votado e discutido de novo, não. É só porque eu realmente não me lembro se a gente. Foi encaminhado aqui, o Mário, essa questão, entendeu? E aí eu até solicitei lá o pessoal da programação, né, para incluir isso. É como se fosse um sistema à parte, tá? É uma abinha separada, né? Inclusive, o Mário, vamos dizer assim, foi uma conversa na comissão mesmo que aprovou isso aqui, né? Não partiu nem especificamente da gestão ou de quem quer que seja, né? Foi o pessoal que questionou e disse assim, olha, eu acho que os docentes vão reclamar, etc e tal. Agora, tem um outro lado da questão que é no mínimo curioso, tá? Porque é o seguinte, primeiro que eu acho que o Pedro se sente contemplado aí, se a gente tirar a palavra produtividade, como ele falou. Eu acho que isso está correto também, né? Agora, tem uma outra coisa, pessoal. Eu vou tentar, gente, ser muito breve aqui, que eu preciso do tempo que me sobrar aqui para colocar isso, organizar a consulta pública, lembrar que segunda e terça é recesso e feriado, e a gente tem como proposta começar a consulta pública na quarta, tá? Mas vamos lá. Aí o que acontece, pessoal? Talvez, pessoal, esse sistema aí, ele possa ser usado, inclusive, para professor visitante. Desculpa, professor titular. Então, vocês vão ver, quando chegar a hora de vocês aí, a luta que é isso. É uma novela mexicana, daquela que dura mesmo para valer. Juntar papel de tudo que é lado, uma confusão danada. Não será possível que talvez esse instrumento, e eu ajudo a defender, tá? Se vocês concordarem, né? Ele possa ser, quando aprovado, a gente fazer uma nova norma de professor titular e usar esse instrumento? Porque o que acontece no professor titular é que você pega uma planilha, que é mais ou menos o que tem na RAD, só que uma confusão sem tamanho. Tem que rever aquela normativa de toda forma. E se a gente pensar assim, o que acontece é que, quando você fizer jus a ser professor titular, doutor, 2 anos na última D44, aí qual que é o processo? O processo regular da secretaria, né, da gestão de pessoas do seu campus,
solicitar o processo de professor titular e você pegar a pontuação que você tem nesse instrumento, por exemplo, e apresentar para você ser o professor titular que você está almejando. Então, assim, eu penso que dá para a gente aproveitar algumas coisas aqui para a nossa carreira como um todo, tá? Mas isso a gente faz numa outra comissão, numa outra discussão. Estou só mostrando que não é só isso, não. Podem ter outras coisas também, tá, Mário e Pedro aí, ok? Não, perfeito, Bernardes, tranquilo. Tá joia. Ô Pedro, vamos retomar aqui? Você sugou a internet do Fernando aí? Vamos ver se você... O Fernando sobrou hoje. Mas eu li aqui, com esse texto aí, eu não sei os demais, eu tenho acordo, eu só fico na dúvida assim, a comissão recomendará ao reitor, né? Não sei se... Não, então, na verdade é o seguinte, eu vi até que você alterou para recomenda, né? Mas é porque, na verdade, não pode ser este o documento que recomenda. Eu pensei por exemplo, como presidente, fazer um ofício ao gabinete do reitor e dizer assim, olha, a comissão recomenda esse instrumento. Entendeu? É por esse motivo. Por isso que recomendará, que nós não fizemos ainda. E esse documento não é para o gabinete do reitor, esse documento é para os colegas, né? Foi isso que eu pensei quando eu li o texto. Não, assim, é o que eu disse antes, eu tenho a mesma visão do Mário, né, mas eu fui derrotado, eu vou respeitar o que foi definido aí pela comissão. Mas dentro do que foi definido pela comissão, eu considero que esse texto é mais adequado que o texto anterior. Tá bom assim? Tranquilo? Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário aí? Podemos finalizar aí? Diga, Walter. Eu só quero entender, porque eu não participei da última reunião, sobre esse registro de produtividade. Isso está se referindo a atividades que vão além daquelas registradas na rádio, é isso? Não só a mais, mas, na verdade, as atividades totalmente pontuadas, né? Porque como a gente colocou no máximo 40 pontos, né? Esse registro aqui seria para considerações aí a respeito daquelas atividades que você, por exemplo, não pôde pontuar totalmente. Só lembrar, né, gente, essa discussão aqui é lá do início, né, da reunião, tá, pessoal? Nós estamos aqui só discutindo aqui o teor do texto para compartilhar com os colegas. Ok, Walter? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Maurício? Eu queria só te respaldar, Carlos, lembrar que o pessoal, uns pontos que o Carlos não colocou aqui, então endossar o que ele falou, que quando a gente teve aquela mudança no sentido da rádio, a gente percebeu que a gente usava uma rádio equivocada, né? E que a gente acredita que haverá um sentimento que as pessoas ficarão assim, e onde é que eu vou registrar as outras atividades na hora que eu limitar aqui aos meus 40 ou 20 pontos que seja? Onde é que a gente vai colocar isso? Né? Então a gente está criando também, a gente tem que pensar que a gente vai fazer uma mudança aqui de cultura, e talvez um dos mecanismos da gente minimizar essa situação seja através disso. Além do que eu acabei de falar, a gente talvez precise de um instrumento para realmente criar disputas entre os docentes, não aquele que produz mais ou que produz menos, mas na hora que for almejar um afastamento, a hora que for almejar não sei, outros tipos de recurso que existem dentro da instituição, né? Entendi. Tá joia, Maurício. Obrigado. Ô, Carlos, Fernando. Consegui voltar aqui, se você quiser, eu reapresento. Não, Fernando. Sou eu que estou apresentando? Você que está apresentando. Então tá bom. Não, Fernando, então é o seguinte, resolve para nós aí, o segundo texto está aprovado, por favor? E você mostra para nós aí o outro aí, por gentileza. Já está visível aí? Já. Perfeito, Fernando. Eu não sei se você ouviu, Fernando, mas, na verdade, o Pedro, ele foi firme aí na fala dele, dizer que sugou a internet da sua casa e levou para casa dele. Você chegou a escutar, não? Não, ouvi não. O negócio ficou feio. O
O negócio ficou feio aqui, mas... Ele ampliou a banda de internet lá, mas foi usando a da sua casa aí, pelo jeito. Bom, outra coisa, pessoal, é o seguinte, também o Pedro fez esse comentário, eu acho que é importante, o Pedro, porque eu acho que a gente não tinha colocado nada sobre isso, né? A gente não tinha adicionado mesmo esse negócio aí, né? Essa história. Eu acho que ela é muito importante, né? Para nós todos, né? Para a carreira docente e tudo mais. Só, Pedro, que é o seguinte, o que eu queria te falar é que a portaria 983, ela não fala exatamente isso, né? Que você está dizendo assim, olha, acabar com o preenchimento do ponto docente, obrigatoriedade somente a RAD é a prova do exercício profissional, ela não fala exatamente isso, tá? E aí, o que acontece? A gente queria, concorda, né, do texto, certamente. Eu acho que a gente tem que defender isso de unhas e dentes. Estava até falando com o pessoal, a gente teve uma reunião essa semana, e é isso mesmo, né? Mas, assim, para constar no documento, será que eu consigo colar isso aqui no chat, gente? Eu posso tentar colar no chat? A proposta é essa aqui, pessoal, ó. Vocês conseguem ver aí? Dá para ver. Você atende aí. Inclusive, nós podemos falar isso, viu, gente? Viu, Pedro? Podemos falar isso na hora da live. Não tem problema, não, né? Podemos falar lá, tá bom? É só para a gente não escrever exatamente isso aí, para não ficar em desacordo com o que está escrito no item. Qual item que é mesmo? O 8.4 da portaria 983/2020. Vê se está ok, pessoal. Vamos lá, Pedro. Ô Carlos, uma coisa que eu acho que é importante destacar é a obrigatoriedade que tem em alguns campos do professor ter que cumprir 40 horas sentado lá na cadeira. Nós temos que deixar isso claro que isso é impossível, não dá para você fazer isso. Inclusive, na maior parte das vezes, você rende mais em casa do que lá, com exceção do trabalho de ensino, evidentemente, porque fica lá, vai um monte de gente, o povo conversa com você, te chama, etc. e tal. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que tivesse nesse novo texto aí, sabe? Que eu acho que a gente precisa colocar, que não dá para ser obrigatório, né, ou alguns campi ficar obrigando o professor a ficar 40 horas no campus, porque isso não faz sentido com o regime de trabalho dele. Então, eu acho que isso a gente precisa colocar. Você acha que esse texto aqui, ele somado a uma fala nesse sentido que você faz, não fica de acordo, não? Porque lá na RAD está escrito, a frequência é só nos momentos presenciais, está escrito lá. Está escrito então, claramente. Mas isso cabe interpretação. Se o cara quiser ficar pirraçando, não gosta do... Ô, Pedro, porque a gente sabe que você aumentou a banda da internet, mas está agarrado. Se você quiser fechar... Pedro. Não adiantou nada. Tá travado a sua câmera e ele picou muito... Vamos tentar de novo. Vamos lá. Como é que você falou? Vamos lá. Vou fechar a câmera aqui, para ver se agora funciona. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que a gente precisa tentar especificar no texto, porque só a nossa fala, às vezes, pode não ser suficiente, porque não é todo mundo que vai assistir a nossa live. E isso pode gerar discussão dependendo do campo, se for um pessoal mais conservador, ou às vezes tem essas disputas bestas, que um não gosta do outro, essas bobagens que existem por aí. Então, eu acho que seria importante a gente tentar deixar claro, né? Porque senão a gente fica refém disso daí. A gente já teve experiências em alguns campos de diretor de ensino querendo obrigar o professor a ficar 40 horas, cumprindo 40 horas dentro do campus, que é uma coisa que não tem o menor sentido. Então, eu acho que a gente precisava deixar isso claro no texto, é a minha sugestão. Entendi. Você, então, acha que essa proposta de texto aí, ela não diz... Você quer escrever a questão das 40 horas, né? E aí, gente? Exatamente. Ou algo do tipo que dê a entender isso. Entendi. Fernando, será que a gente consegue... Lawrence,
Não, o Bernardes, aí lá no documento já fala, né, que o registro é com as atividades presenciais, correto? Sim. No caso, assim, né, eu entendo a preocupação do Pedro, mas no caso de houver uma imposição nesse sentido, ela já não iria contra a própria redação, né, que está sendo colocada aqui, que né, as atividades presenciais que talvez a gente precise clarear um pouco mais o que são essas atividades presenciais lá. É dizer que são as aulas, né, os atendimentos, Sim. algumas convocações. Acho que a gente deixando claro isso, não vai dar essa margem para esse tipo de imposição. Né? Eu acho que talvez a gente consiga atender dessa forma, porque se a gente também ficar especificando demais aqui, a gente né, vai fazer um documento que vai perder também. A gente teria que especificar uma série de outras coisas, assim, se a gente for adotar essa linha. Mais ou menos, o que o Walter falou ali, né, que está na rádio, na minha opinião, eu acho que atende. O Pedro está querendo reforçar, né? Ele entende também, eu entendi o que o Pedro falou. Ele entende que está correto, que está escrito na rádio, que não tem problema, não. O que ele está querendo no texto, dizer isso que ele está falando aqui, né? Que as 40 horas não são lá e tal. Não conseguiremos. Você quer falar, Walter? Quer falar alguma coisa aí? Assim, até onde eu acompanhei a discussão, eu entendo que talvez não seja necessário. Eu acho que está bastante explícito a limitação do registro à sala de aula. Agora, esse problema que o Pedro colocou aí, que eu também percebo, ele existe, eu acho que a gente não tem o que fazer em relação, não. Né? Não tem como evitar essa visão atravessada, que às vezes é colocada por algum gestor ou mesmo por algum colega sobre a conduta de um ou outro professor. Isso a gente não tem como, pelo menos nesse documento, eliminar ou evitar isso, eu acho. Entendi. Tá. Mas vocês concordam, então, que... só para a gente entender aqui, essa proposta... O Pedro fez uma proposta, que é essa que está em vermelho, né, que está comentada, e nós fizemos a segunda proposta, que é a de baixo, que está em preto aí. E aí? Ô Carlos, o Oi? que o Laura se coloca aí, por exemplo, me atende, ó, deixar claro, sala de aula, né, claro, da aula, atendimento aos alunos, convocações de reuniões. Eu tenho acordo com o Laura, eu acho que pode ser isso. Porque o resto é projeto e outras coisas. Então, então não seria o caso da gente copiar o que está escrito lá na rádio para cá, talvez? Como é que está lá, Fernando? Alguém poderia olhar para nós aí, gente? Porque fica difícil para mim aqui monitorar e olhar. O que nós temos na rádio? Mas a proposta seria o texto que você colocou com esse adendo do Lawrence, não seria, não? Não, então, é isso que eu estou querendo ver lá na rádio para ver como é que nós colocamos, só para a gente poder complementar com as palavras corretas. É isso mesmo que você falou. É o item 8.4, não é isso, Fernando? Uhum. Olha só. Acompanhamento das atividades de aulas em disciplinas de curso em níveis e modalidade de educação básica, educação profissional, científica e tecnológica, ofertados pela instituição, com efetiva participação de alunos matriculados indicados na linha A do item 3, deverá ser obrigatoriamente por meio de registro eletrônico. O que é a linha A, Fernando? Esse aqui é aula de disciplinas, é isso aqui. Ó. Aí, moçada, ó. Você quer que copie isso aqui lá, ó? Aulas em disciplinas de curso de diversos níveis de modalidade de educação básica, ofertados pela instituição com efetiva participação de alunos matriculados. Resolve isso? Ou vocês querem mudar de alguma maneira lá que dá a entender isso também? Tanto faz, não tem problema. O Bernardes. Oi? Pode ir lá, Pedro. Obrigado, Lawrence. O que eu ia sugerir, o Bernardes, eu acho que a proposta do Lawrence ainda é mais completa que isso daí. Porque a proposta do Lawrence deixa clara a questão do atendimento aos alunos e convocação de reunião. Isso é importante, porque senão o sujeito também dá nó. Então, sim, eu acho que pode ser a proposta inicial com esse adendo que o Lawrence coloca aí. A gente precisa garantir, eu acho que garantir essas três coisas é fundamental, que é o cara dar aula, o cara atender o aluno e responder as convocações de reunião, etc. O resto,
aí é na flexibilidade, se ele precisa do laboratório, se não precisa, cada um resolve a sua maneira. Eu faria essa proposta. Tá, então, conforme previsto pela portaria... Laura, você quer falar também, né, senhor Alex? Eu fui contemplado pela fala do Pedro, até abaixo. Joia. Porque, assim, eu acho que é isso mesmo, Bernardes, e até, assim, é uma segurança para o próprio docente ali, que ele esteve ali fazendo atendimento, né, que ele esteve presente na convocação. Sim, sim. Esses registros são importantes também para até questão de auxílio transporte, que alguns professores, né, servidores de uma maneira geral, demandam. Então, é mais uma comprovação nesse sentido que nos resguarda, né, enquanto professores. Então, eu acho que fica melhor dessa forma, sabe? Porque senão fica essa coisa mesmo muito subjetiva, e a gente sabe, né, que tem campos que não tem nem estrutura para ficar com os professores lá o tempo inteiro, né? Ou os que tem. Sim. Entendi. Tem não, também, tranquilo. Isso aí já na realidade não tá jóia. Obrigado. Tá jóia. Não, valeu. Ô, Fernando, a gente podia complementar, copiar esse texto aí, né? Sala de aula, atendimento aos estudantes, convocações, reuniões, dentro desse outro texto, ou ações da natureza de sala de aula, atendimento aos alunos, como é que seria? Pode ser no final? Desse aqui ou desse aqui? Esse aí. O pessoal tem acordo com ele, é só a gente adicionar essas questões que o pessoal está pedindo aí. Previsto conforme previsto. Poderia colocar uma vírgula, não poderia, não? Com ponto eletrônico, vírgula. Conforme previsto portaria 93/2020/8.4, vírgula. Para as ações de sala de aula, atendimento aos alunos, convocações. O que vocês acham, gente? Fica bom assim? Vai, Marcos. Ô, Carlos, o registro de frequência ele continua limitado ao momento da sala de aula, né? Isso. Talvez a gente tem que lembrar de falar isso no dia da live, porque senão também os colegas podem entender que agora, para poder ir atender uma convocação ou aquele horário que ele especifique de atendimento ao aluno, ele deva abrir ponto no SUAP. Porque, infelizmente, os colegas não vão não fazem a leitura completa da portaria da 983. Tomar esse cuidado. Sim. Fica bom assim, gente? Olha lá. Ué, acho que o final tá meio sem sentido, não tá, não? Tá, vou tentar aqui. Isso, vírgula, isso. Olha lá, ó. Eu sugiro, é obrigatória somente para parará. Ou então tirar o obrigatório, não sei se obrigatório, colocar é estabelecida, mas acho que também o obrigatório atende. Obrigatório. Talvez botar depois de sala de aula, vírgula, além dos atendimentos aos alunos, porque está dando a impressão que o atendimento ao aluno e convocação também faz parte do texto do item 8.4. Um bem como, né? Um bem como para atendimento. Talvez. Bem como atendimentos. Aí tem que tirar o de, né? É isso, gente? Bem como atendimentos aos alunos e convocações, reuniões. Ok, pessoal? Todo mundo tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Gente, alguém levantou a mão? Não. Alguém levantou, não? Não, né? Não, tá jóia. É porque eu fechei aqui e fui olhar um negócio aqui. Gente, então é o seguinte. Deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu vou até inverter a ordem. Fernando, ok, Fernando. Você quer... Isso, beleza. Joinha. Vamos lá.
Gente, se for dar muito problema, a gente até... Pode deixar isso aqui não faz mal, não. Está resolvido já. É aquela questão que nós já discutimos, tá? Eu queria ver com vocês o seguinte, deixa eu fazer uma fala rápida aqui. Olha, ao longo desse tempo aqui, nós fizemos longas discussões, né? E a gente construiu, eu entendo, um material muito positivo, né? Eu acho que o debate foi ótimo. Aí, o que aconteceu? Nós colocamos lá que as comissões são por portaria e tal, e eu concordo do mesmo jeito que concordava antes, não estou discutindo isso não, tá? Só que tem algumas questões que a gente... alguns conselhos nós definimos lá, órgãos colegiados e tal. Agora, veja, nós sabemos a priori, ninguém pode negar que todo curso, todo campus que tem curso superior, ele tem que ter CPPD, tem que ter o curso NDE, colegiado, né? Então, a gente sabe, o CPPD, no caso, seria para todos os campos, inclusive aquele que não tem. E quando eu falo isso, parece estranho, gente, é porque a gente tem que lembrar que Lafayette não tem curso superior, né? Por isso que eu estou falando aqui, tá? Então, a CPPD se aplica a Lafayette de todo jeito. NDE, colegiado de curso e CPA são comissões, são órgãos colegiados obrigatórios que nós não podemos fazer de conta que a gente não sabe. Então, eu coloquei como... Eu já devia... Pois é, o que aconteceu, ô Pedro? É exatamente isso aí, não é que a gente esqueceu. Nós padronizamos assim, olha, quando tiver comissão, colegiado e tal, a gente coloca aí a carga horária na portaria do diretor. Não está errado, não está errado, deixa isso claro aqui. Mas a gente não colocar isso lá dentro, separadamente, se a gente sabe que existe, fica muito ruim. Fica péssimo, né? Então, eu queria, inclusive, gente, dizer para vocês que, na verdade, isso não vem da agora, não, tá? Eu passei, foi batido mesmo. Isso estava lá dentro da planilha para trazer para vocês aqui e acabou passando batido. E a gente está preparando para levar para a consulta pública na quarta-feira, está até data aí, né? Colocando, pensei, nossa, a gente pode até deixar isso para consulta pública, mas vai ficar muito feio para nós, né? Esse monte de gente aqui conversando e nós não lembramos aqui desse pessoal tão importante aí, né? Para os nossos cursos e para a nossa instituição. Então, primeira coisa, se vocês concordam da gente separar, não é separar, a gente mantém tudo que está lá e vai adicionar isso aqui. Ou seja, para esses casos especificamente, já existe a pontuação, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente tem acordo com a pontuação que está aqui. O que eu fiz? Eu peguei aquelas comissões externas, que lá a gente tem uma pontuação máxima, que é um pouco diferente, né? E copiei de lá. Então, vamos lembrar algumas coisinhas aqui. O representante local da CPPD é aquele professor que representa o campus na reitoria. Então, ele tem mais trabalho do que o representante do grupo local. Depois o Aladinho pode nos ajudar aí. Então, para o representante local da CPPD, lá na reitoria, na comissão central, vamos dizer assim, são 3 horas por semana, 60 horas. Para quem participa no grupo local, nós colocamos 2 horas. Já para NDE, colegiado de curso e CPA, nós colocamos 3 horas. Alguém pode dizer assim, a CPA tem presidente? Sim, mas o presidente da CPA é da reitoria. Tá? Isso aí resolve na reitoria, não tem problema. Colegiado de curso tem presidente? Sim, tem um presidente. É o coordenador do curso, mas ele já tem a carga horária como coordenador para fazer isso, tá certo? O NDE não tem presidente, o NDE é o núcleo. Se alguém criou presidência aí, é um caso à parte, né? Então, assim, eu acredito que seja uma pontuação bastante razoável, né? Para esses grupos que a gente está falando aqui. Eu não sei se alguém gostaria de complementar, o Aladim quer falar alguma coisa. Diga, Aladim. Só uma sugestão aí, Carlos. Sim. Esse representante local é o presidente, a denominação é presidente do grupo de trabalho local. Tá, aí ele vai... Tá. Só um minutinho, peraí. Como é que é? Presidente do grupo de trabalho local. Presidente do grupo de trabalho local, né? Isso.
E a participação em grupo de aí seria o quê? Participação em grupo de trabalho local? É isso? Participação do grupo de trabalho local. O Carlos, Opa! aproveitando que você está fazendo essa ressalva aí, né, para colocar lá na tabela, passou também batido, até porque algo novo também que chegou para essa PPD. Marcos pode até me ajudar aí. Pode ser que uma daquelas reuniões que eu não estava presente, a participação na banca de avaliação de RSC, porque a partir de agora ela não vai ser mais remunerada. Bem então lembrado, já está previsto lá que até 4 horas o limite máximo para pontuar na rádio dos docentes. Isso acabou passando batido também. Eu acho que nós não colocamos isso em momento nenhum. Pois é, Na mas... verdade, Carlos, chegou uma portaria nova, saiu uma portaria, uma resolução nova aí, referente à avaliação do processo RSC. E uma das coisas que está previsto lá é que não pode mais pagar. A gente já tem uma dificuldade enorme em conseguir avaliador pagando pelo serviço. E aí, lá nessa nova legislação, nessa nova... eu agora não lembro se é uma portaria, se é uma resolução, ela fala disso, das 4 horas, talvez seja importante. Né? O Aladim, na verdade, a gente não trouxe isso antes, na verdade, Aladim, não passou batido não, porque isso aí entrou no meio do processo. A gente teve aquela reunião com a Olímpia, essa comissão já estava constituída, mas assim, a gente já estava em andamento. Isso é a resolução de 8 de junho de 2021. Resolução número 3. Na verdade, eu até participei um pouquinho esses dias, eu conversei com o professor José Silvino, do Campo São João Evangelista, ele está como presidente da comissão, não é isso? Que reconstruiu aí essa normativa para apresentação à CETEC. Eu tive uma conversa com ele, inclusive, pessoal, tomei a liberdade de levar para eles, né, o nosso debate aqui, a proposta que nós estamos fazendo da planilha da rádio, para eles darem uma olhadinha, para saberem como compartilhar e tudo mais. Antes de passar para o Laura isso aqui, gente, só uma pergunta. Nós temos lá em cima previsto participação em banca, comissão de banca. O RSC não é uma banca, o parecer? Não tem os membros que participam? É uma banca. Banca entre aspas. Não deixa de estar contemplado, né? Se pensar eu entendo que sim. É porque, na verdade, o que acontece? Eu entendi, gente, que eu trouxe isso aqui para vocês porque eu acho muito grave, né? Assim, grave no sentido de feio, né? A gente passou aqui, discutiu, falou e não lembrou da CPPD, do NDE, do colegiado de curso da CPA, que são a construção da nossa instituição, né? Aí fica muito chato. Mas assim, pessoal, inclusive lembrar que qualquer questão fica na consulta pública e a gente fica à disposição para mudar, entendeu? Se alguém questionar e disser que não, qualquer coisa e tal. Eu só achei que ficava muito feio a gente não colocar isso muito claramente lá, tá? É por isso que eu trouxe aqui, até para a gente não ficar, né, preocupados demais e achar assim, olha, tá faltando, o que faltar, nós vamos complementar. Diga, Laurence. Não, é justamente isso, Carlos, é a questão do RSC como banca, e assim, acaba que tem essa questão, né, de você participar. Eu sei que a gente precisa estimular, como, né, o pessoal colocou aí, o Marcos, é difícil mesmo a gente conseguir adesão dos colegas para avaliação com a remuneração, que dizer agora sem, né? Então, mas acaba que, assim, são 4 horas por avaliação, então, né, não seriam 4 horas toda semana, né? Então, a gente também tem que fazer essa ponderação, talvez criar algo à parte que seja um pouco mais valorizado, até nessa linha de que você trouxe aí esses outros itens, e aí tentar valorizar um pouco mais, mesmo que sejam 4 horas ali, né, por avaliação, porque senão na hora que for dividir pelas semanas vai ficar 0,2. E aí aqui, em relação ao que você trouxe, eu sou a favor, né, da gente destacar essas comissões, né, seja a CPPD, seja a CPA e o colegiado e o NDE. Agora, eu entendo assim que, por exemplo, a CPA e a CPPD, eu acho que elas precisam até de uma valorização um pouco maior do que o colegiado e que o NDE,
porque tem esses relatórios, né, principalmente a CPA tem um relatório aí que dá muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Se a gente for, dá para dividir a carga horária assim, tranquilamente para o semestre, porque além, né, de todo o processo de elaboração, aí, esse tratamento dos dados dá muito trabalho quando é bem feito. E a CPPD tem essas demandas contínuas também, né, de auxiliar, de assessorar, né, o reitor, as direções, e aí também o NDE e o colegiado são, assim, né, reuniões também, né, a gente precisa valorizar, mas eu daria uma diferenciação aí em relação aos outros. Aí Entendi. Uma proposta tipo assim, 2 para o NDE, 2 para o colegiado de curso e manter uns 3 para o resto, é isso que você está pensando? Acho que ficaria bom assim, porque né, os colegiados NDEs, eles reúnem assim frequentemente, mas se a gente pegar aí uma reunião por semana, né, de 2 horas, um trabalho nesse sentido, eu acho que é bem condizente com a realidade. Já a CPPD oscila muito, né, os trabalhos, de repente ali a pessoa fica às vezes mais de 4 horas por semana, com certeza, com algumas atribuições, e isso às vezes pode acontecer de forma mais frequente. E a CPA tem todo esse trabalho, e por exemplo, a gente verifica aqui os processos, tanto da CPPD, a gente viu aí no resultado das eleições que a maioria dos campos não conseguiu compor os suplentes, né? Mal conseguiram mandar os membros titulares. Então, a gente precisa valorizar isso, e a CPA, a maioria dos campos também, a gente faz edital, não aparece ninguém, e aí a gente tem que ficar indicando. E aí é difícil você também conseguir a pessoa, né, para participar, para se voluntariar, porque realmente dá trabalho, e aí acho que a gente valorizando aqui vai facilitar isso também. Tá joia, Laures. Aladim? Tem uma outra questão aí também, ainda sobre a CPPD, que é o seguinte, né? De todos esses presidentes aí do grupo de trabalho local, eles vão fazer parte propriamente da CPPD. E aí será escolhido um presidente. Então, como se fosse o presidente desse grupo de presidentes e dos grupos de trabalho local, que tem uma demanda maior também. Onde é que a gente vai contemplar isso? Se já vai vir na portaria? Isso que eu estava perguntando, que é numa daquelas reuniões anteriores aí. Deixa eu só entender, você está falando que existe um presidente dos presidentes de grupo de trabalho local, isso, correto? Todos os presidentes desses grupos de trabalho locais compõem a CPPD. E da CPPD propriamente dita, né, dessa central, tem o presidente, que é um trabalho maior ainda, né? Nós podemos chamar ele de presidente? É a CPPD central. Presidente da CPPD. Isso, é isso. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar ajeitar aqui. Olha, é o seguinte, o que o pessoal está dizendo aqui, né? E aí eu queria ver com você se é isso mesmo, é que para esses 2 casos aqui, ó, seriam 2 pontos. É isso mesmo? Tá ok? Isso, para NDE e colegiado de curso. Os outros. Eu acho que tem que ter essa diferença, assim, sabe, Carlos? Até para valorizar mesmo, senão... Não, então. Acompanho o Laures. Pode ser, gente? Algum problema aí ou não? Isso aqui, ó, proposta, vou escrever lá. Só um minutinho, desculpa. Assim, ó. 40 horas NDE, 40 horas colegiado, 60 horas CPA, presidente do grupo de trabalho, e o presidente da CPPD, que é o que está lá coordenando a CPPD mesmo, geral, lá na reitoria, 4 horas por semana, o que dá 80 horas. Ok? Pode ser? Lembrar também, né, gente, que não tem nenhum problema não, tá? Deixa aí, né, para consulta pública e a gente vai se ajeitando. Beleza? Joia. Então, pronto, tá fechado. Pessoal, então só para a gente finalizar aqui, para eu conseguir trabalhar na consulta pública, nós combinamos a consulta pública de 3 semanas. Então, considerando que segunda e terça é feriado, ela entra em consulta pública dia 8/9, termina dia 29/9, tá? Aí eu vou dedicar, acho que o dia 30 e 31, não vou lembrar agora mais como é que é, para poder juntar as coisas, para a gente
fazer uma reunião e ver o que foi apresentado, tá? O que nós pensamos também, né? Que numa semana publica consulta, uma semana depois é a live. Então, como dia 8 é quarta-feira e como dia 15 é uma quarta-feira, a gente aproveita para fazer a live dia 15/9, às 14 horas, né? Porque a gente aproveita, inclusive, isso que a gente fez aqui. A gente marcou na quarta-feira justamente, normalmente é o dia, a quarta-feira à tarde, né? É quando as pessoas têm disponibilidade para participar de alguma coisa. Tudo bem até aí, pessoal? Eu só coloquei data. Estou mantendo prazo, tudo direitinho como nós combinamos. Ok? Tá. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro aqui. Walter, aí, aproveitar que você respondeu, Walter. Eu acho que você não estava aqui na última reunião, né, Walter? Não. Pois é. Aí nós combinamos as representações, né, aqui dentro da comissão, Walter, que elas participem da live. E aí a gente queria contar com o seu apoio no dia da live também. Você, o Pedro, o Aladim, os pró-reitores, os diretores, ok? Claro. Tranquilo? Então tá jóia. Então pronto. Obrigado, Walter. Fernando, eu queria só confirmar com você o seguinte. Dá para usar o StreamYard nesse... Seria o mais adequado? Canal do YouTube? Com certeza. StreamYard com Com o canal do YouTube, é isso? Isso. Ah, tá. Então tá jóia. Ô, gente, então é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu parar a apresentação aqui. Olha só. Eu vou tentar agora, né, assim que finalizar aqui, tentar organizar o Sistema Participa. Nós vamos colocar todo o documento, toda a minuta do documento. Vamos colocar cada uma das atividades em separado dentro da consulta pública, inclusive com a carga horária que nós estamos propondo, né? Vou ver com o pessoal da comunicação para a gente fazer uma comunicação bacana, para os docentes saberem, né? Que começa na quarta, se não der tempo, que seja publicado na quarta-feira mesmo. Mas a gente precisava muito contar com vocês para a gente fazer a divulgação, tá, gente? Porque mesmo que a gente fale que tem a live, né? Ainda assim, é muito importante que o pessoal, nessa semana, do dia 8 ao dia 15, que eles façam uma leitura do documento, mas que especialmente leiam o preâmbulo que nós escrevemos, né? Senão nós vamos chegar lá na live e começa assim, mas por que é isso? Quer dizer, a pessoa não leu, né? Que são 20 semanas, que são coisas assim básicas que a gente está falando, né? Diga, Pedro. Ô Bernardes, eu queria sugerir aí para a gestão, que às vezes vocês poderiam sugerir para os campi que quiserem transformar em convocação um convite para participar da live. Porque, por exemplo, isso já aconteceu no meu campus em outras lives da reitoria, desses convites, porque aí o pessoal participa com mais ênfase, né? E quanto maior a participação, melhor, porque está falando dele mesmo, né? Isso aqui é interesse de todo mundo. Sim. Então, eu acho que poderia sugerir, os campos que quiserem fazer convocação, em vez de fazer reunião nesse dia, convoca os docentes para participar da live, né? E aí aumenta não só o público, como aumenta a participação para todo mundo ficar esclarecido, que eu acho que isso é o mais importante. Então, eu queria fazer essa sugestão. Entendi. Você está dizendo que toda quarta-feira tem convocação para reunião no campus, é isso? Costuma ter, não é regra, mas costuma ter. Sim, então aproveitar a ideia de que convoca para a reunião do campus, convocar o pessoal para assistir a live, é isso? Essa é a minha sugestão. Entendi. Bacana. Vou anotar aqui. Convocar docentes dos campi. Beleza, tá anotado aqui, Pedro. Boa ideia. Mais alguém, gente? Tranquilo? Mas, ô Pedro, aí você sugere que tenha uma lista de presença, alguma coisa assim? Um formulário, porque acaba que vira um convite mesmo, né? Não tem como a gente exigir a no caso do nosso campus, ô Laurence, é basicamente um formuláriozinho GDocs, joga lá, quem tiver lá preenche. Isso, geralmente a gente faz assim também. É só porque, como vai ser no YouTube, né? Aí a gente teria que
para dar esse caráter de convocação mesmo, a gente teria que talvez ter alguma espécie de registro, mas assim, é só mesmo para corroborar a sua ideia aí. Mas vocês sugerem que a gente solicite nesse documento aos campi que tem uma lista de presença? É isso? Eu acho que isso deixa a critério de cada um, porque tem gente que às vezes o campus, só a pessoa comentar qualquer coisa no fórum já vale presença, isso aí vai a critério de cada campus. Pelo menos, eu acho assim. Entendi. Não, então tá anotado aqui, pessoal. Bem, gente, eu acho que é isso. Eu vou agora, então, fazer o seguinte, eu vou começar a preparar aqui junto com o Adriano o sistema, né? Já avisando vocês o seguinte, né? Nós vamos ter um instrumento grandão, né? Porque a nossa minuta, ela não é grande, gente. Ela tem 10 páginas A4, tá? Mas as atividades, elas passam de 90. Então, a pessoa... porque assim, o que é o meu receio, gente? É a pessoa ir direto no instrumento e falar assim, não entendi nada, mas não leu o nosso preâmbulo, não leu o documento, não aguardou a live, né? Então, eu vou tentar com o pessoal da comunicação, não, com certeza, Pedro. O que eu vou tentar com o pessoal da comunicação, gente, é o seguinte, que as pessoas, ao invés de participar da consulta pública imediatamente, que elas vão fazendo leitura, vão entendendo o que está acontecendo, e que na quarta-feira que vem nós vamos fazer uma live, que a partir dessa live as pessoas possam dar as contribuições lá, né? Mas assim, vai estar liberado, tá? Não tem problema não. Laures e Pedro. O Bernardes, nessa linha, né, que vocês vão trabalhar a parte da comunicação, eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse fôlego, da mesma forma que foi feito com aquela proposta, né, do retorno gradual e seguro, que tinha algumas perguntas e respostas básicas lá. Eu acho que pegar esses pontos centrais, né, que são importantes aí para balizar mesmo a discussão, né, de um ponto de partida, talvez trabalhar com algumas perguntas e respostas, sabe? Né, já esclarecer essa questão da divisão das semanas. Eu acho que se a gente conseguisse adiantar isso num plano de comunicação, diminuiria um pouco esses ruídos. Então, porque o que acontece, Laura? A gente tentou construir esse documento à parte, justamente tentando tirar dúvidas daquilo que a gente escreveu no texto, né? Eu espero que, apesar de não falar de todos os pontos da RAD, pelo menos os pontos principais que regem a construção, as premissas, elas estejam claras lá. Mas eu acho que é importante também. Eu só não sei se dá tempo de fazer isso honestamente. Porque como o negócio começa na quarta-feira, segunda e terça é feriado, eu já estou aqui correndo contra o tempo, tá? Por isso que eu chamei vocês aqui para a gente finalizar e conseguir fazer o trabalho. Mas aí, o que a gente faz? Na medida que a gente sair da live, a gente pega as perguntas e vai fazendo isso que você falou, Laures. Pode ser? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Então tá. Ô, Bernardes. Oi. Eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado aí, nesse ponto. A gente ainda está numa fase de debate com a comunidade. Então, às vezes as pessoas podem perguntar como as coisas vão funcionar e a gente ainda não pode dar essas respostas, porque o documento está em construção, né? Então, é um terreno arenoso, né? Ficar com perguntas e respostas a respeito de um documento que ainda está em discussão. Não acho a ideia de toda ruim, não, tá? Mas é só algo que a gente tem que fazer com muito cuidado. Então, por isso que eu falei que eu acho que depois que a gente fizer a live, a gente conseguir ouvir as pessoas, a gente vai entender o que é que tá rolando, né? Aí a gente consegue, talvez, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas é correto, Renan. Pedro? Não, eu queria sugerir, mais ou menos na linha do Laurence, mas talvez para a gente melhorar isso aí, em vez de a gente fazer um esquema de pergunta e resposta, sugerir para a comunicação fazer um PowerPoint resumindo tudo. E coloca junto esse PowerPoint, que aí o cara vai ficar com preguiça de ler a normativa, ele lê o PowerPoint. Então, os pontos principais, pelo menos, ele vai ficar esclarecido. Porque aí faz um PowerPoint não com a tabela, porque a tabela eles vão olhar, a galera vai olhar a tabela. Agora, a questão é o texto. Se faz um PowerPoint resumido com os pontos principais do texto, talvez resolva isso. Não sei se tem fôlego, mas é uma sugestão.
Pois é, eu estou aqui pensando como produzir isso, porque assim, eu vou ter que pensar, gente, como é que eu vou conseguir conduzir isso aqui, tá? Eu prometo que vou tentar, porque eu acho que o momento ele é muito interessante e assim, com toda a consideração a tudo que nós fizemos aqui, a gente fez com muito zelo, né? Então, se a gente comunicar mal, fica ruim para todo mundo e isso não fica legal. Mas é isso mesmo. Maurício, só para finalizar, vamos lá, Maurício? Sim, só para eu entender uma sistemática aqui. Na hora que abrir a live, as pessoas elas vão fazer pergunta direto no YouTube ou elas vão ter um formulário para enviar e aí o Gabriel vai lendo isso? Olha, na verdade, o que costuma ser feito dos que eu tenho visto aí, as pessoas vão perguntando e o pessoal vai respondendo, né? Direto eu acho que a gente podia usar o formulário, viu? É uma sugestão aí para a gente discutir. A gente põe um link que a pessoa vai postando as dúvidas, porque senão, por dois motivos. Para as outras pessoas não verem, às vezes, uma dúvida e o outro ir postando em cima, e outra também, porque para quem estiver lendo, fica mais fácil para ele se organizar, porque lá vai subindo as perguntas, não sei se vocês já trabalharam assim. E aí a pessoa começa a se perder, começa a vir um tanto de pergunta. Então, na verdade, eu nunca trabalhei observando a live de um YouTube, por exemplo, do lado de dentro da história. Sim, sim. Né? Então assim, isso que você está falando, eu não sei, porque se quem está olhando as perguntas está vendo a mesma coisa que quem está participando, é um rolo danado, né? Porque pergunta 20 pessoas de uma vez só, aquilo some, né? É isso que você está falando? Exatamente. Entendi. Aí, se for um formuláriozinho, você coloca o link, ó, poste sua dúvida aqui. Aí o Gabriel fica do outro lado, né? Ele já vai gerenciando as perguntas, ele vai estar com a planilha aberta, ele vai organizando isso. Esse é o primeiro ponto que eu queria sugerir. E o segundo, aliás, são três. Eu queria sugerir que colocasse pelo menos uma imagem do sistema para o pessoal na live, para ter uma ideia do que é, se conseguir lá. Uma imagem eu acho que atende. E por último, a consulta pública vai usar aquele mesmo sistema que foi usado para afastamento, que o pessoal vai comentando e todo mundo vai vendo? Isso, participo. Ótimo. Sim, tá. Acho que é importante falar isso também. Não, inclusive, gente, aqui no preâmbulo aqui, pessoal, vocês devem ter visto que cá no final, né, a gente tem aqui o link, tá tudo aqui divulgado, né? Com data, tudo certinho, tá? Eu queria também te pedir, Carlos, para você anotar aí, explicar para o pessoal o que acontece depois da consulta pública na live. Porque, pelo menos roda isso aqui entre as pessoas que eu converso, às vezes a gente fala assim, foi para consulta pública, e depois, o que acontece? Né? E isso não está claro para quem está do outro lado. Não, então, inclusive a gente pode falar isso na live também, Maurício, a gente pode tirar essas dúvidas lá. Eu acho que vale. Né? Então tá bom. Gente, então, oi Walter. Microfone fechado, Walter? Ou não? Desculpe. Então, é que eu li na ata da reunião passada, e lá tem uma referência à atividade de escrita de texto jornalístico, opinião, rádio, TV, mas não tem um encaminhamento na ata. Isso foi aprovado? Foi aprovado. Foi aprovado. Beleza. Sim. Tá. Gente, então é isso, né? Eu vou tentar tocar o barco aqui, porque senão eu não vou conseguir organizar o sistema, e ele é bem chatinho, tá? Eu vou pedir, inclusive, o pessoal da comunicação para criar... não sei se vocês estão lembrados, né? A gente tem um espaço no site do IFMG, nós vamos colocar o preâmbulo, vamos colocar a tabela, vamos colocar documento, vamos falar da live, vamos juntar tudo nesse esquema lá e contar com o apoio de vocês aí, gente. É fundamental, né? Para a gente conseguir fazer a live funcionar direitinho, e especialmente que os colegas consigam entender o que a gente fez aqui, né? Isso que é mais bacana, tá bom? Então é isso, gente. Um abração para vocês, muito obrigado. Boa tarde, fiquem bem e com saúde. Beleza? Valeu. Até mais, tchau. Um abraço, pessoal. Abração aí, valeu. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até mais, pessoal. Cheguei para despedir só.